Breves Histórias, mais uma vez na sua telinha, estamos chegando e já agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal, que compartilharam, que estão dando a maior força pra gente. A gente só tem encontrado carinho por parte das pessoas, as pessoas nos procuram, nos mandam mensagem, comentam, né? E a gente fica muito feliz de ver que realmente o podcast Breves Histórias é relevante no contexto da nossa história brevense, né? Não só brevense, Marajoara também, né? E agradecer a todos vocês. Hoje teremos um programa mais do que especial, que vocês vão ver o nosso convidado daqui a pouco. E muito obrigado, viu? Vocês são essenciais para que a gente continue com esse nosso trabalho, né, professor Valdir? Verdade, verdade. E é exatamente isso que nos motiva, né, a continuar com o programa, para continuar gravando, né, exatamente por conta dessa aceitação, vamos dizer assim, né, da nossa comunidade. Isso é realmente muito importante para nós. E a gente já pode começar, né, Marcos Charles? Tu ainda vai fazer aí. Vamos só falar um pouquinho dos nossos apoiadores, até porque sem eles a gente não consegue fazer nada, verdade, né? Verdade. A gente tem as ideias, a gente tem a boa vontade, a gente corre atrás dos entrevistados, né? Que são pessoas também que têm a boa vontade de vir aqui. Isso. Mas sem eles a gente não consegue fazer nada, né? Então, agradecer aqui ao Bar e Boate Espumão, ao Só Real Delivery, Corrente do Bem A3, Dog Cat Pet Center, Loja Capricho, Terraço Itália Pizzaria, Loja Milar, Vereador Tinho Dias, Vera Saúde, Clínica e Laboratório, Vereador Labinho de Oliveira, o Cabeçudinho e Distribuidora Oba Hortifruti. Esses são nossos apoiadores culturais, aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho e que, como a professora Dione falou, a gente não faz nada, né? Faz pesquisa, não faz algo relevante culturalmente se não tiver apoio. Então essas pessoas nos apoiam financeiramente e também são um exemplo de pessoas que têm essa boa vontade de mostrar um pouco da história brevense. Professor? É isso aí. Então, gente, vamos lá começar o nosso papo aqui, né? Como o professor Max já falou, é um convidado especialíssimo, né? Eu, particularmente, tenho maior satisfação de estar aqui na presença desse grande amigo, né? Desse cara que tem uma importância, né, na nossa sociedade enorme, tem uma contribuição enorme em vários aspectos, mas sobretudo na área da educação. E para mim é particularmente um privilégio estar aqui, poder conversar, bater esse papo aqui com o nosso queridíssimo Carlos Elvis, a quem eu queria a saudação inicial para o nosso público aqui. Bom, Max, Valdir, me permitam chamar com esse nível de intimidade, né? São colegas de longa data. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando não só desse momento, mas também desse evento, desse formato, né, de comunicação que é tão importante, é tão interessante nesses tempos em que nós vivemos. E eu agradeço o convite para poder falar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha trajetória de vida, da minha trajetória profissional, dividir um pouquinho aí do que eu consegui acumular com vocês. E é exatamente por aí, que a gente vai começar. Eu queria que tu contasse um pouquinho aí da tua história, né, inicial, da tua infância, né, da tua origem, do local de onde vocês vieram, a tua família, teus pais, né, teus irmãos, enfim. Esse momento de infância lá, né, de onde vem o Carlos Elvio, nosso querido Carlos Elvio, que está aqui hoje no nosso programa. Bom, com muito orgulho, não poderia ser diferente. Eu sou filho deste chão, né, desta terra, Breves, mais precisamente do interior aqui, Antônio Lemos, da vila de Antônio Lemos, outrora, em algum momento da nossa história, capital deste município, por algum tempo foi capital, né? Então um local assim onde eu tenho raízes familiares, raízes afetivas por ter morado lá, por ter convivido um bom tempo com pessoas daquela comunidade. Então, sendo de Breves, nasci aqui em Breves, né? Sendo do interior de Breves, mas propriamente nascido na cidade. Depois retornamos para Breves, eu, meu pai, minha mãe, meu pai Orlando, minha mãe Lindaura, meus irmãos, somos 9 irmãos, né? É uma família grande, de ramificações aí, porque eu sou Neves, né? Pais por parte de pai, Neves por parte de mãe, então Neves é uma família conhecida aqui, nós temos várias pessoas aí, é uma família grande, e originada também de lá desse pedaço aqui do nosso chão, Antônio Lemos, tão querido Antônio Lemos.
E assim, vim para cá, depois voltamos, passei uma parte da minha infância em Portel, no município de Portel. Depois, meu pai e minha mãe tiveram que ir para Belém, fomos juntos para Belém. Em Belém eu também completei, digamos assim, uma segunda fase da minha vida, uma segunda fase da minha infância, estudei durante um bom tempo. Tivemos percalços, né, altos e baixos, acho que como boa parte das pessoas têm nas suas vidas, nessa transição de um lugar para o outro. Depois voltei para cá, já jovem, digamos assim, né, já na minha juventude. Voltei para a minha origem de fronteira, Antônio Lemos. Passei uma temporada lá porque meu pai trabalhava numa madeireira, naquela época do boom da madeira e tudo, trabalhava lá. Passamos um tempo lá, então não deixa de ser um choque. Você vai de um vilarejo, de uma cidade menor, vai para Belém, né, se entranha daquela vida da capital, estuda, depois volta, e nessa volta você não vem para um intermédio, que é uma cidade como Breves, né, a volta foi de Belém, Antônio Lemos, mas naquela época Antônio Lemos era uma vila muito movimentada, né, a festa de Nossa Senhora de Nazaré chamava muito atenção, não sei como é que está hoje, mas havia muito movimento, né, por conta da serraria existente lá, e meu pai trabalhando, então voltamos. Depois, uma outra fase, né, foi a fase que nós retornamos já para Breves, já por conta de estudos também dos meus irmãos, mudança também de áreas. Vim para cá, fiz meu antigo segundo grau aqui em Breves, que já tinha feito o antigo primeiro grau em Belém, estudei no Miguel Bittar, estudei na escola Odísia Farias, como aluno da escola Odísia Farias. Aqui já ingressei depois na universidade, via vestibular. Então, assim, eu acho... Tem uma passagem de vários livros, né? Ou, aliás, tem uma palavra forte nas obras do Guimarães Rosa, que é travessia, né? A palavra travessia é muito forte. Então, eu considero assim que a minha identidade se constitui muito em travessias que eu fiz ao longo da minha vida, né? Por enquanto, muito próximo daqui, na nossa região, mas depois tive que sair para estudar, para ir para outros lugares bem mais distante, mas foi dessa forma que eu fui me constituindo também aqui. E professor Elvio, eu queria que você contasse um pouquinho como era essa sua vida lá na Antônio Lemos, né? na sua infância lá, com essa relação com seus pais, seus irmãos. O seu pai sempre trabalhou na madeira, lá como era? Era madeira, tinha outra, era borracha. Como é que era essa época lá, desse trabalho? Como era a sua infância, as brincadeiras? Como era a paisagem da vila nessa época? Sem dúvida é um momento inesquecível da minha vida, como eu falei, por essas transições abruptas que a gente tinha que fazer de um local para o outro, né? Então, em Antônio Lemos, assim, eu passei boa parte da minha juventude. Meu pai trabalhando lá na serraria, era num determinado momento foi um dos gerentes, então era uma figura do ponto de vista profissional ali importante. E Antônio Lemos sempre teve um apelo para a gente por questões familiares, então assim foi um momento onde eu pude conviver com as minhas origens, né? Foi um momento em onde eu pude vivenciar, na verdade, um aspecto da minha vida importante, né? Do urbano para o rural, vamos dizer assim, mas esse rural numa perspectiva assim, muito afetiva, muito familiar, muito de integração com aquele meio, na forma como as coisas se estruturavam. Por exemplo, um fim de semana, você pegar um barco e ir para uma vila lá próxima, né, para jogar um futebol ou para assistir um jogo entre serrarias diferentes, que era muito... Acho que talvez ainda exista essa prática, né? Mas eu lembro muito disso, a gente pegando um barco de Antônio Lemos para a Vila Fontema, né? E no domingo e assistir o jogo de futebol, passar o dia e, portanto, uma integração intervilas, né? Isso era muito A Fontema também era uma empresa madeireira, né? Era uma empresa madeireira relativamente próxima ali de Antônio Lemos. Um tempo desse eu passei por lá, não vi mais nada. De Antônio Lemos você ainda vê assim, resquícios da vila. Resquícios que eu digo porque uma parte também já foi para a história, né? Como um grande chalé que tinha em Antônio Lemos, famoso, um chalé bonito, assim, uma construção. Que destruíram. Exatamente, aí infelizmente sumiu. Um navio antigo que tinha lá, o nome era Primor, estava encalhado, né? Na frente da vila também, quando eu fui lá,
descobri que arrastaram o navio de lá para vender, acho que como ferro velho. Enfim, mas o Primor faz parte da minha juventude. O chalé, a festa de Nazaré, a minha iniciação, digamos assim, enquanto jovem, né? E tu te lembra, esse período, a primeira fase lá de Antônio Lemos, a idade, por exemplo, que tu tinha, mais ou menos, tu te lembra? 18, 17, 18 anos. Eu lembro que a Copa do Mundo de 82, eu tenho essa lembrança, a Copa do Mundo de 82, o jogo Brasil e Itália, aquele fatídico jogo Brasil e Itália, e o Brasil, Estádio Sarriá, até hoje uma seleção reconhecida, talvez como uma das melhores, se não a melhor de todos os... Não, melhor dizem que foi de 70, né? Não mas vi. eu ainda coloco em dúvida essa, eu acho que a de 82 foi uma seleção Zico, não deveria, não merecia. Falcão, Né? Sócrates, Toninho Cerezo, Éder, Valdir Pérez, o goleiro. Oscar, Luizinho, né? E eu lembro assim, ouvindo no rádio, lá na nossa casa, Antônio Lemos, aquele jogo assim, né, torcendo. Isso é uma lembrança que persiste em mim, porque assim, do meu ponto de vista de um marco temporal, né, foi muito importante. Então eu vivi essa época ali em Antônio Lemos, né, nessa faixa, digamos assim, de vida e ouvindo os acontecimentos, grandes acontecimentos, por exemplo, do esporte chegando via rádio. Rádio né? Clube. Rádio Clube. Eu te lembro de um Pará. momento que vocês, por exemplo, Antônio Lemos veio lá na Vila Santa Cruz do Tajapuru, não tinha o seu intercâmbio. Não, olha, Sabe provavelmente... por que eu estou perguntando? Porque Sim. eu era de lá da Vila Santa Cruz, então a gente tinha esse contato muito próximo com o Antônio Lemos, a festa, por exemplo, de Nossa Senhora, que Nazaré. fazia em Belém e fazia lá, então não ia para Belém, mas ia para lá para passar o fim lá. Sim. Santa Cruz. A gente foi algumas vezes, eu não tenho muitas lembranças de lá. Fiquei em frente ao Capinal. Exatamente. O Porto Capinal, Porto que eu bem também frente. não sei se ainda existe o Porto Capinal. Faz algum tempo que eu não passo por ali. A Vila Santa Cruz não existe mais. Mas eu lembro da Vila Santa Cruz, fomos algumas vezes lá, né? É uma vila relativamente próxima, então havia esse intercâmbio, porque a gente ia também fazer compras no Porto Capinal, um comércio muito movimentado, assim, tinha praticamente tudo que você demandava para aquela época. Então, assim, foi muito bacana esse momento por conta, como eu falei, dessa simbiose que é muito característica nossa, né, de Amazônia, de tu viver em contato com a natureza pura, vamos dizer assim, rios, matas, né, aquela lida com o contato que o porto permite, né. Naquela época em Antônio Lemos, na minha juventude, chegava um regatão, parava no porto, era um acontecimento, porque o regatão, na verdade, era um shopping de hoje, guardadas as proporções, ambulante, itinerante, então passava, você entrava e ficava circulando lá dentro, vendo as coisas. Né? Então foi muito legal assim, esse momento. Né? Bom, professor, aí você falou o seguinte, que você nasceu lá, né, Antônio Lemos, de lá vocês foram para Belém e voltou de novo para lá, para Antônio Lemos, né? Dessa volta, vocês já vieram diretamente para Breves. Depois que nós retornamos de Belém para Antônio Lemos, fomos de Portel, Breves, Portel, Belém, Antônio Lemos direto, porque no primeiro momento, assim, meu pai veio para trabalhar, né, de Belém, veio para trabalhar novamente em Antônio Lemos, aí veio a minha mãe, só ficou eu e o meu irmão Orlando, estudando em Belém com os nossos avós por parte de pai. Isso uns 2 anos, praticamente, nós ficamos nessa, a gente só vinha de férias, a empresa que o papai trabalhava em Antônio Lemos tinha um avião, então a gente pegava carona nos voos que tinha, né, da empresa lá para Antônio Lemos e passávamos no período de férias, mês de julho. Era difícil, porque naquele contexto a gente sempre foi muito, muito junto, né, do ponto de vista da relação familiar, né, então separar de pai e mãe não foi fácil para mim com o Orlando, então chegou um momento que não deu mais. Né? Numa dessas viagens a gente não voltou mais para Belém, só mandou notícias para nossa avó que não dava mais para ir, ficamos em Antônio Lemos, aí viemos para Breves, já para dar conta dos estudos dos irmãos menores. Só para não perder a linha aqui, tu falaste que você é muito próximo um do outro, e até hoje, né, essa família continua unida aí, né, com exceção do Orlando, que está para Macapá, né, trabalha para lá, mas vira e mexe e está por aqui também, né, mas vocês continuam todo mundo junto ali, né, com exceção do teu pai também, que já faleceu, isso, né. Todos em torno da dona Lindaura, nossa matriarca, graças a Deus ainda está junto da gente aqui, né. Inclusive vai aparecer agora uma foto aí sua com a sua família, com a dona Lindaura aqui, né. Vamos colocar para o pessoal ver aí.
Bacana. E aí, vindo para cá, aí eu já fui fazer o ensino médio aqui, né? Sim. Fizemos o ensino médio Que era aqui. aquele modular ainda, Modular né? ainda, exatamente. Modular e concluí o ensino médio já aqui em Breves. E aí depois já foi propriamente partir para, quando houve oportunidade, fazer nível superior, né? Estudar Isso, que é aí que nós vamos começar realmente o motivo da sua vinda aqui, né? Uma das pessoas que a gente conversou quando nós pensamos no programa foi realmente em convidá-lo para vir aqui, professor. Para falar um pouco dessa história da universidade, porque você faz parte dessa história, você é figura que estava lá... Decisiva, né? Que presenciou, que você foi uma das pessoas que mobilizou, como tantas pessoas se mobilizaram, mas você teve assim, uma ascendência, uma liderança, né? liderança nesse processo todo, né? E aí, foram dias de muita luta, né? Sim. Foram dias de muita luta, porque, inclusive, nós temos fotos aqui que depois nós vamos colocar de como foi isso, né? Como foi essa batalha, essa luta, e falar da importância da mobilização da população, né? Conte-nos um pouquinho dessa história, desse início aí, dessa mobilização. A universidade, ela é tão importante nas nossas vidas, somos frutos dela, né? Vocês dois, eu, na condição de alunos e tudo. Então, no meu caso, ela é tão importante na minha vida que eu transformei a universidade no meu objeto de pesquisa acadêmica, né? E transformei a universidade num objeto de pesquisa acadêmica, dentre outras coisas, pelos questionamentos que eram feitos sobre a presença dela aqui, né, no Marajó, mas também por conta dessas lutas que ocorreram, né, à época, as mobilizações, né, para que ela pudesse realmente existir de fato e de direito aqui em Breves. O título da minha tese de doutorado é A Universidade Reivindicada. Né? E não é à toa, né? A universidade aqui em Breves, ela é fruto de uma reivindicação, ela não caiu de paraquedas, ela não foi uma dádiva política, por exemplo, não. Ela é fruto de uma grande mobilização da sociedade, aí sim, da sociedade civil, da sociedade política dessa região, mas principalmente de Breves, dessa região do Marajó Ocidental, onde nós estamos, mas principalmente de Breves, que não compreendendo a existência de um campus, no caso do outro lado, né, do arquipélago, mais precisamente em Soure, brigou, no bom sentido, para que a universidade pudesse acontecer aqui. Então, além dela ser reivindicada, né, ela foi também uma universidade inventada. E ela foi inventada por todos aqueles que se mobilizaram, como essas fotos demonstram aqui, uma das fotos das mobilizações, né, para que ela pudesse acontecer aqui em Breves, né? E esse é o grande diferencial, por exemplo, do advento da universidade em outros municípios, por exemplo, porque a rigor a Universidade do Marajó seria só a de Soure. Só né? a de Soure, isso. E aí houve essa mobilização exatamente para trazer um núcleo, era núcleo, né? Para trazer um núcleo para cá. E a tua pesquisa me parece que vai nessa linha de... o diferencial, a coisa que diferencia, por exemplo, da chegada da universidade nos outros municípios, é exatamente essa reivindicação, esse envolvimento da sociedade civil. Né? Sim. Max, Valdir, até onde eu já cheguei com a minha pesquisa, porque apesar dela ter se constituído, a princípio, numa tese, ela é inconclusa, mas até onde eu já cheguei, buscando informações em bibliotecas, nas hemerotecas dessas bibliotecas, onde se guarda arquivos, né, jornais, revistas, enfim, eu não localizo no Brasil nenhum movimento parecido com o ocorrido aqui em Breves, por uma universidade. Que tenha partido da sociedade. Exatamente. Eu estou buscando, mas até agora eu não encontrei nas minhas pesquisas nenhum movimento similar, onde a sociedade se mobiliza e questiona uma instituição, questiona firmemente uma instituição, né, e luta e reivindica a possibilidade de você ter a democratização do acesso ao ensino superior no interior. Então, isso é fantástico do ponto de vista da nossa própria história educacional, da história educacional do Pará, da história educacional do Marajó, essa mobilização toda que houve, né? E que nós ainda temos, mesmo com o meu estudo feito e com outros existentes, ainda são fragmentos, porque tem muitas coisas que nós ainda precisamos fazer aflorar sobre a história da universidade aqui, dos seus 30, já completados 30 e poucos anos aqui, em função justamente desse envolvimento todo de pessoas
comuns. O professor Valdir é partícipe dessa luta, naquele contexto inicial, tu és partícipe da luta depois. Já no segundo momento. No segundo momento, mas um ampliação, né? movimento que ocorre quando a gente atravessa daqui, enquanto alunos, né? Isso. Eu e outros. Eu, por exemplo, professor Vanderlei, professora Isso. Serafim. Exatamente, eu queria... Mauri, né? A Mauri Cunha. Justamente eu queria tocar nesse ponto, professor, aí, porque é assim, hoje em dia a gente vê uma universidade, o campus de Breves, bem estruturado, né? Claro que nunca é o ideal, porque sempre falta alguma coisa, mas tem um campus bem estruturado, cursos já estabelecidos, né? Temos jovens se formando aí, muitos jovens se formando, e é importante que esse pessoal que está agora, que eu já sou um pouco mais antigo, né? Eu sei dessa história porque eu era contemporâneo, assim, eu sou um pouco mais novo, mas eu acompanhava, eu via as lutas, né, para se plantar. Para que essa nova geração saiba com a dificuldade que era o pessoal cursar a universidade, eu queria que você falasse essa travessia que era feita, né, dos estudantes para Soure. Conte-nos aí. Aí eu retomo essa pretensa identidade de travessia, portanto, que exatamente. que eu humildemente me atribuo com todo o respeito ao autor da obra, o Guimarães Rosa, né, com as suas máximas de travessia. Mas nós fizemos travessia daqui para poder estudar em Soure, num contexto muito diferente do que nós vivemos hoje, com toda essa tecnologia, esse aparato que nos permite uma comunicação simultânea, instantânea. Naquela época eram meses, cartas, né? Exato. Você só se comunicava, então a gente saía daqui para passar 2 meses, janeiro, fevereiro, julho e agosto, em Soure, uma turma de alunos para estudar para lá, né? Porque foi essa a oportunidade que nós conseguimos alcançar, já que não dava para ir para Belém ficar estudando. Outros tinham oportunidade, mas pelo menos esse grupo não. Pioneiros aí, né? Foi a primeira turma. Foi a primeira turma em 87, quando começa a funcionar o projeto de interiorização, que já vinha sendo construído desde 85, 86, mas que se consolida em polos no interior em 87 com as primeiras turmas. Então eu sou da primeira turma de pedagogia, o professor Mauri Cunha é o primeiro um dos primeiros da turma de história. Vou citar esse nome dessa leva, vamos dizer assim, a Mauri, Vanderlei, a professora Serafim, que foi diretora da Escola Estevão Gomes, o próprio Artêmio, que no contexto da ida para lá para participar do processo seletivo vestibular, né? Foi também, o Gerinaldo, né? Gerinaldo que está em Macapá. Que está em Macapá agora, o Gerinaldo, né? E tantos outros, a Renilda, professora Caldas, né? Renilda, né? Não é Renilda Caldas. É a Renilda Caldas. Renilda Caldas. Tá. Depois ela foi para lá também com aluno. Enfim, uma leva de alunos e professor estudantes. Edivandro. Contexto Edivandro também, né? Desbravadores aí desse processo. Que atravessamos para lá e lá nós acabamos... Aí sim, foi interessante, porque nessa travessia, vê como as identidades elas vão se constituindo. Talvez aqui em breves nós nem nos entendêssemos ou nos compreendêssemos como marajoaras, porque vocês sabem que sempre quando se fala em Marajó, o pedaço do Marajó retratado é aquela região de Soure e Salvaterra, né? E Breves não, por conta daqueles atrativos turísticos lá, das belas praias, das grandes fazendas, enfim. E naquele contexto talvez nós nem nos sentíssemos mesmo, eu pelo menos não me sentia. Eu fui me descobrir marajoara em Soure, quando eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, essa região. A sua pluralidade, a sua diversidade, ao mesmo tempo a singularidade que é o Marajó, né? Que não é um Marajó. Depois as pessoas começaram a falar em Marajós. Acho que é esse que trabalha com esse conceito. O professor Agenor Sarraf trabalha muito esse conceito Marajós, mas coisa interessante, buscando os meus, garimpando os meus dados para minha pesquisa, eu descobri uma entrevista com o professor Ricardo Barros, ex-coordenador, onde naquele contexto, salvo engano, 95, por aí mais ou menos, 95, 96, ele usou, porque eu tenho transcrito essa entrevista, ele usou o termo Marajós. Olha que interessante, né? Ele usou o termo Marajós. Ele, que era um paulista de nascimento, que coordenou o campus durante um tempo e que atravessava bastante para cá, de Soure para cá, na condição de núcleo, né? Ele percebia
as diferenças, essa diversidade toda que nós aprendemos também e compreendemos na ida para Soure. Inclusive, depois acho que a gente vai deixar para depois, mas eu gostaria muito de a gente voltar a essa questão do Ricardo Barros, entendeu? Porque acho que ele foi extremamente importante nessa construção do campo. Eu não sei se a gente fala já agora ou se a gente deixa para falar depois, mas acho que tem que dar uma ênfase para esse fazer justiça para ele, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida. Embora seja já em memória, né? Mas de todo modo, eu acho que precisa ser resgatado a figura do Ricardo Barros. Acho que já dá para a gente falar nesse momento. Sim, claro. Dele, o Ricardo Barros foi tão importante e continua sendo de forma imaterial para a história da universidade no Marajó, que as duas bibliotecas, no caso a biblioteca de Breves, se chama Ricardo Teixeira de Barros, e a biblioteca de Soure, né, também se chama Ricardo Teixeira de Barros. Ele era paulista. Mas justiça seja feita. A homenagem de Breves foi primeira né? Para ele. Ele era paulista, né? Paulista, professor de sociólogo. Sim. E aí foi uma pessoa assim que, talvez com esse olhar, nessa perspectiva estrangeiro de fora, percebeu essas diferenças. Sim. E foi uma pessoa assim que, de certa maneira, fomentou, à sua maneira, essa luta positiva em prol de uma universidade que acontecesse em Soure, atendendo aquela região do Marajó, mas que pudesse acontecer também em breve. Soure, aí sim, eu poderia dizer Soure como uma articulação política, né, da chegada da universidade lá. Proximidade de Belém, Alacide Nunes morando em Soure, ex-governador do estado, uma pessoa político muito influente aí do ponto de vista histórico, né? Enfim, tudo isso, a facilidade de chegar em Soure, talvez tenha feito com que o campus tenha ido para lá. Mas depois, e se foi politicamente para lá, para cá foi por uma luta civil, né? Foi por uma luta da sociedade que fez a sociedade civil fez a sociedade política perceber a importância. E essa mesma sociedade política, portanto, para não ficar a reboque do movimento, ela se junta, se une, e o professor Ricardo Barros, assim, com um feeling para essa questão, ele consegue perceber essas nuances e faz todas as articulações do ponto de vista também político para conseguir com que a universidade pudesse, em 1990, ter sua primeira turma aqui em Breves. E esse embate assim, de bastidores lá, nesse primeiro momento, por exemplo, o Ricardo, tu já estava lá nesse processo? Como aluno. Como aluno da turma de pedagogia, nós já estávamos articulando lá com a reitoria. Articulando com a reitoria, porque assim, Max e Valdir, a gente atravessava daqui para lá, então a travessia em si já dá uma obra, do ponto de vista da abordagem dela, né? Nós saímos daqui, atravessávamos para Belém, de Belém pegávamos um outro navio, atravessava para Soure, chegava em Soure, assim, sem lenço, sem documento, do ponto de vista de uma retaguarda, quando a gente foi daqui. Né? Então, chegando lá, a gente teve, num primeiro momento, um apoio da prefeitura local para poder ficar em alojamentos e tudo. Isso na primeira etapa, porque havia todo um compromisso da universidade oferecer os cursos, mas a prefeitura local dá retaguarda. Mas depois, por contingências políticas, começou a falhar esse compromisso todo. A universidade permanecia, mas as prefeituras nem sempre davam o apoio necessário para isso, no caso lá. Então, cansou de nós fazermos viagem daqui, viagens duras, atravessando, como eu mostrei a foto para vocês, no Príncipe Alfredo, o antigo Príncipe Alfredo, que acho que tantas pessoas têm a lembrança disso, viajando para Soure, depois pegando o navio Soure, chegando em Soure de madrugada, 3 horas da manhã em Soure. E sem ter um local para ficar. Sem ter um local, nós cansamos de chegar lá de madrugada e literalmente nós ficarmos esperando o dia amanhecer na condição de estudantes universitários. No Trapiche, ou, por que não, debaixo de uma mangueira mesmo. Tantas mangueiras que tem em Soure, aquela cidade belíssima, né? Esperando o dia amanhecer para ir para o embate. Qual era o embate? Era cobrar que o município se manifestasse providenciando alojamento, porque esse era o acordo, pelo menos foi dessa forma que chegou para a gente. Então, foi isso que fez com que os alunos de Breves, que eram maioria, né, até por ser a maior cidade, tudo, demandava mais alunos para lá, foi isso que fez com que a gente aglutinasse, né, um pensamento lá em Soure, né, de questionamento da própria universidade. Por que as pessoas vêm de Belém estudar em Soure e os demais municípios, Salvaterra é do outro lado do rio, né? Lá. Por que essas pessoas têm a possibilidade de estudar, de ter a universidade tão próxima, e nós temos que fazer essas travessias, mesmo que elas impliquem num grande aprendizado sobre o nosso próprio território, mas por que nós temos que fazer tamanhas travessias para ter acesso
a universidade. Então foi aí que começou a fermentar todo um movimento lá por parte dos alunos, e era movimento mesmo. Nós reuníamos em determinado tempo para discutir essa questão. A gente estava estudando lá, e naquele tempo, como hoje, mas naquele tempo era pesado, porque era um contexto assim. Interiorização, 87. Muitos professores da universidade chegando dos seus doutorados, mestrados e doutorados, às vezes em outros estados, em outros países. Então, assim, tudo pulsante, tudo novidade para eles e mais ainda para a gente. Então, aquilo também, de certa maneira, nos remetia a discutir essa situação. Por isso que eu falo que foi um aprendizado, porque nós nos compreendemos também como marajoaras nessa interseção entre esses dois territórios, e a gente discutia, né, discutia internamente, discutia com as autoridades locais os porquês, o porquê de não ter alojamento, o porquê de não ter a infra necessária, o porquê da universidade funcionar numa escola e não numa estrutura dela própria. Quer dizer, discussões que a gente acabava trazendo para cá e conversando com as pessoas, com os alunos aqui, e ajudava a disseminar, portanto, a ideia da necessidade de uma descentralização da universidade como forma aí sim, de atender uma região que aqui, no caso a nossa, tinha a maior cidade, ou as maiores cidades, Portel e Breves, tinha o maior número de alunos, né? Tinha uma demanda muito grande que precisava ser equacionada. Interessante, olha, a universidade não compreendia isso. A universidade, nessa perspectiva, ela estava meio que de costas para as demandas marajoaras. Ela compreendia um lado da história, o outro lado não. Isso não seria um desconhecimento do ponto de vista geográfico, inclusive? Sim, não tenha dúvida, do ponto de vista geopolítico. Não tenha dúvida, porque o que fez a universidade compreender essa diversidade que caracteriza esse nosso arquipélago, né, foi exatamente esse embate que ocorria lá e que a gente transpirava ele aqui quando chegava. Né? Porque não necessariamente se daria numa perspectiva da gente imaginar assim, não, a universidade vai acontecer em breves, eu vou trancar minha matrícula em Souro e vou estudar em breves. Não tinha como. Era realmente uma perspectiva de futuro, né, de demanda reprimida que havia e que precisava ser equacionada. Não à toa, as fotos da manifestação aí, ela mostra uma movimentação de jovens, muitos jovens, né, estudantes ainda do que era ainda o primeiro grau, né? E do secundário, mas principalmente do primeiro grau, porque a gente tinha que pensar como vai ser para essas pessoas, se a universidade está tão distante da gente. Né? Exato. E professor, e aí nessa primeira turma que foi de vocês cursaram todo o período da graduação lá em Soure? Sim. 4, 5 anos de graduação, no meu caso, pedagogia, no caso dos outros colegas, História, Paulo Miranda, o Julinho, vem pedagogia agora. também, né? Não, matemática. Julinho, História, Paulo Miranda. Inclusive, o Julinho é meu tio, né? Ele tá lá em Soure. Eu fui em Soure ano passado, em julho. O Julinho ficou, né? Fiquei lá, e fui visitá-lo na casa dele lá. Enraizou em Soure. Então foi um tempo assim de lutas, né? Mas lutas nessa perspectiva, porque, de novo, nós concluímos nossos cursos lá, 4, alguns 5 anos, em Soure. Mas já no final, já havia algo muito mais consolidado aqui do ponto de vista, então, e aí sim a gente deve bastante ao professor Ricardo, por perceber essa demanda, né? Por ter essa percepção, né, de que o Marajó ele precisava ser atendido. Tanto é que quando acontece aqui a primeira turma de História e constitui, portanto, um núcleo da universidade aqui, né, foi o primeiro, né, na mesma região, né, foi esse fenômeno que se deu no Marajó. Você ter numa mesma região duas bases da universidade, né? Um campus e um núcleo. Núcleo esse aqui em Breves que depois cresceu tanto e hoje que ele superou a sua própria matriz, que era Soure, no caso. Né? Bom, professor, aí depois dessa primeira fase, de todas essas idas e vindas, né, até Soure, a universidade vem e se estabelece nesse núcleo aqui. Que ano foi isso? Aí foi a primeira turma de História, não é isso? Foi a primeira turma de História em 1990. Começa com a primeira turma de História. O professor Ricardo articula para que a turma funcione aqui no período intervalar. Na escola Elisete, já? Sim. Na verdade, foi uma itinerância, né? Porque não havia escola, então
essa turma ela começa, como as outras, né? Sim. Até a Pedagogia 95 também, elas começam numa escola e perambulam por aí, né? Odísia, Miguel Bittar, Elisete Nunes, num contexto assim realmente de meio cigano da própria, mas a própria história da universidade no Marajó, em Soure, não foi diferente. Assim começa aqui em Breves. Mas assim, quando implanta a primeira turma, era para dar a ideia de que havia uma resposta da universidade, né, a uma demanda da sociedade, mas uma forma também de mexer com os brios dos políticos que tinham o poder, que tinham a caneta e que poderiam fazer algo sobre isso, né? Então, o Ricardo ele articula a implantação dessa turma de História em 1990, justamente como assim, um ponto de partida para que a universidade pudesse acontecer aqui. Houve percalços? Sem dúvida, nós tivemos muitos percalços. Durante muito tempo se discutiu a permanência da universidade, né? Sempre pairava uma dúvida sobre se ela ia realmente acontecer aqui em Breves, mas, de novo, para além de qualquer movimentação dirigente do ponto de vista político, entra novamente a força da reivindicação da comunidade, né, dos estudantes, já não só os estudantes que estavam em Soure, mas os estudantes aqui em Breves mesmo, né, que começam a aglutinar cada vez mais esforços no sentido de que a universidade pudesse sedimentar aqui. Porque, veja, uma turma de intervalar, né, num núcleo, na verdade, era uma resposta da universidade, mas não caracterizava aquilo que nós gostaríamos, que era a presença realmente física da universidade, aquela devidamente instalada, com outros cursos, né, com outras possibilidades de atendimento dessa região. Então, assim, foram percalços que levaram à culminância, né, que levaram a uma aventura da universidade aqui em Breves, né, mas que finalmente, já para 95, ela se consolida quando você tem a primeira turma regular de pedagogia, né? Por isso que é um marco, a primeira turma regular de pedagogia de 95, que teve como alunos a minha esposa, Etienne, foi aluna da pedagogia 95, o professor Sônia Amaral, o professor Enil, o falecido e saudoso professor Câmara, né? Foi aluno da pedagogia, a professora Beninha foi aluna da pedagogia, né, o professor Cunha. Sandro, a professora Socorro Cunha, alunas dessa primeira turma. Então, quando se instala a primeira turma regular, bacana, agora é regular, não vai poder sair. E já tinha o primeiro bloco lá de sala de aula, né? E já se começava toda essa luta também pela construção de uma estrutura física, porque não adiantava só ter os cursos perambulando nas escolas, né? Tinha que ter a base física da universidade. Aí começa toda aquela luta aqui mesmo na cidade, mobilização, pedágio, nas ruas para arrecadar recursos. Talvez o primeiro, pedágio, isso aí eu não tenho como afirmar, mas talvez o primeiro pedágio que aconteceu aqui em Breves, né, ali mesmo naquele trecho onde acontece, até hoje, na rotatória, que não tinha, né? É verdade, não tinha rotatória. Não lembro se tinha rotatória, acho que não tinha. Mas foi lá que aconteceu, pedágios em prol da universidade, a vinda do Nilson Chaves, né, que naquela época estava no auge, muito em evidência, hoje continua, mas naquela época muito mais, eventos que aconteciam em locais como na Secretaria de Municipal de Educação, que funcionava ali, onde é hoje aquela escola, lá na esquina, uma escola nova, a Paixão por Almas, funcionava lá, um prédio em madeira, muito bonita a casa. Verdade, Teve eventos lá, né? Rifas que a gente fazia, bônus, até na minha tese o professor Nilson Macapá, ele guarda até hoje um bônus, aí ele me cedeu, eu tirei uma cópia e você comprava aquele bônus para poder ajudar as viagens que a gente fazia, por exemplo, aqui para os outros municípios, né, pedindo colaboração das prefeituras, né, para a construção do campus. Quem for na universidade, quando andar pelos corredores da universidade, principalmente dos prédios mais antigos, olhem com muito carinho, vamos dizer assim, para aquelas aquariquaras que sustentam aquele prédio nas suas laterais, porque aquilo tem uma história. Aquilo ali, os alunos foram para outros municípios em busca de recursos, pedra, areia, né, aquariquara, para poder levantar aquele campus, porque até aquele prédio mais antigo, que hoje é o bloco de sala de aula mais antigo, que tem nas laterais as aquariquaras,
ele foi fruto também de mobilização, de calo nas mãos, de muito suor das pessoas descarregando material, indo para Portel, botando numa balsa, trazendo para cá, levando para lá. Isso, O Valdir lembra das reuniões que a gente fazia sobre isso, né? Dessas viagens, eu me lembro uma vez que a gente dormiu lá em Portel, que a gente foi atrás da prefeitura lá, né? Eu me lembro do Teódulo, e aí entra um pouquinho do humor aqui, né? Que ele não deixou a gente dormir, que ele roncou muito no nosso lado, estava todo mundo num quartinho lá amontoado, entendeu? E aí ele roncou demais, o professor Geraldo Pantoja também estava junto lá. Esse cara não deixa de dormir, e ele dormindo lá à vontade. O Teódoro foi outro cara importante também nesse momento aí, né, que ele viajava com a gente por aí. Então nós formamos uma comissão, aliás, várias comissões, né? Cada comissão tinha da pedra, missão, da areia, do cimento. Exatamente. E as prefeituras daqui da região, né, alguns entenderam e contribuíram bastante, inclusive, né. A gente teve, claro, algumas negativas, mas de todo modo, no geral, os municípios contribuíram com a gente aqui nesse momento, né. Mas é verdade, às vezes de madrugada a gente estava lá no trapiche recebendo material que chegava na balsa e tal, tinha que, madeira, tinha que pular lá na água. Exatamente, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que a universidade, o prédio da universidade, ela foi levantado na força dos braços dos alunos, pelos alunos, né? O senhor tem foto lá que mostra, né, professor? Temos fotos. Foto a gente vai mostrar aí dos alunos trabalhando, carregando pedra e areia e todo mundo, então... Além de ser um processo de construção no sentido de educacional, né? Era no sentido de construção também do prédio, porque aquilo lá, né? Hoje, quem olha a universidade da maneira que está hoje, né? Não imagina a luta que foi. Hoje ela está sedimentada, hoje não se corre risco de perder a universidade, como a gente sempre discutia. Mas se nós não fizermos algo, se não tiver mais curso, sempre teve esse medo, regular, era um temor. Se não tiver um prédio, havia sempre um temor de que ela pudesse ir embora, né, e deixando a gente, portanto, a ver navios literalmente, no sentido desse acesso, né, ao estudo de nível superior. E professor, vamos falar bem do início mesmo aí, né? Essa primeira turma, ela já fica lá, é uma turma regular, né? Já está no campus. A de 95, né? A de 95, porque foi a primeira turma regular. Sim. De pedagogia 95, né? Só que para que fosse construído aquele primeiro bloco lá, houve toda uma luta também para conseguir o terreno. Sim, para conseguir terreno. Então, conte um pouquinho. O prefeito à época era o Gervásio? Gervásio, mas também teve, numa época, o Célio Barros, teve o Estácio, né? Todas essas figuras políticas, cada uma tem a sua importância na história da universidade. É preciso reconhecer isso, né? Todas, de uma forma ou de outra, ajudaram, seja na articulação para ceder um terreno, né, que a pedra fundamental do prédio, ela não foi lançada ali onde é hoje o prédio, foi mais adiante, numa área que já está até ocupada, já virou até um pequeno bairro ali atrás da universidade. Era mais longe ainda. Estava mais para o que é hoje o IFPA do que da própria universidade, a pedra fundamental que foi lançada. Mas uma articulação que envolveu também o professor Vanderlei, na época, acho que ele era vereador, presidente da Câmara, ou esteve como prefeito há algum tempo, né? Envolveu o senhor Elias, da IBEL, que articulou a liberação de uma área da empresa IBEL para poder nós termos lá o terreno. O senhor Elias é uma figura assim, de novo também, isso é uma outra história, mas é uma figura importante que a gente precisa reconhecer a importância dele nesse contexto, né? Então, agora sim, a pedagogia, mesmo sendo a primeira turma regular, de 95, eles perambularam muito por aí. Até porque também é interessante, a gente lutava para ter o prédio lá, mas havia uma resistência por parte dos próprios alunos, porque como assim... Era muito longe. Se hoje você vê aquilo tudo urbanizado, naquela época não. A pessoa pensava, mas poxa, tinham que localizar a universidade para cá, né? Por que não num terreno mais central, em que pese ter se discutido várias possibilidades, mas acabou ficando para lá? Então, mesmo com a construção do prédio, havia muita resistência em ir para lá pela distância. Então, esses alunos da pedagogia estudaram também no Emerentina, uma época, né, passaram um bom tempo no Emerentina. Era uma época que esses alunos tiveram que estudar, muitas vezes, com a luz daqueles
Tipo aqueles candeeiros a gás. Eu passei por isso, tinha, né? porque antes da pedagogia regular, houve também em 92 o vestibular para geografia e matemática. Eu entrei nessa turma de geografia e a turma de matemática entrou também junto, que é a turma do professor Jossi, né, do professor Orlando Júnior, né, que é teu irmão. Né, e aí tinha o grupo da geografia também, que era, eu me lembro aqui, do Cleves, do Viana, do Labinho, do Amiraldo Cunha. Né? Sim. Então, a gente era modular nosso sistema. Também a gente perambulou muito por aí. Estudamos muito a luz de vela, naquela época que estava 4x4, né? Energia. Muitas vezes, aí ler a apostila com a luz de vela, foi terrível, matando Carapanã, lá no Elisete, lá no Miguel Vittar, no Paulo Rodrigues, tudo aí a gente acabou rodando por aí, entendeu? E aí, fora isso, ainda tinha a questão do envolvimento para querer o prédio, né? Para a construção do prédio, fazendo toda essa mobilização. Sim. Foi... Em busca do conhecimento, da luz do conhecimento, as luzes das velas e dos candeeiros foram muito importantes nas nossas trajetórias. A gente levava lanterna, alguns levavam lanterna. Né? E aí vinha gente também, tinha de outros municípios, né, que passaram por toda essa situação, por exemplo, vinha de Portel, São Sebastião da Boa Vista, né, então, que era modular, então o pessoal vinha para cá no período de férias, né, que era férias, na verdade não era bem férias. Ficavam no alojamento que hoje é a Câmara, né? Exatamente. Onde é o prédio da Câmara, foi um grande alojamento da universidade. Tem até o episódio que o pessoal que é engraçado. Famoso, né? Que é famoso, que é do professor Agenor, né? Eu não sei contar, mas eu ouvi que tipo, era assim, estavam construindo lá onde aquela caixa d'água nova lá da Cozampa, né? Aquela maior, e tinha um guindaste que eles estavam içando o material e tal. E o guindaste desabou em cima do alojamento, onde os alunos estavam hospedados, né? Por sorte, graças a Deus, ninguém veio a óbito e tal. Mas foi assim um estardalhaço, porque aí o pessoal tinha que estudar, né? E aí todo mundo ficou naquele desespero e tal, e o pessoal disse que não, e o professor Jano, não, bora que vai ter que ter aula hoje, ávido por saber como ele é até eu vou hoje. Fazer o fichamento do meu texto, que eu não fiz o fichamento do meu texto. Eu não fiz o fichamento do meu texto, bora, já caiu, não tem jeito. Então, mas assim, professor, esse período de construção da universidade foram muitas lutas, né? Primeiro, na construção do primeiro bloco, as primeiras turmas, né? E quais foram as dificuldades depois para implementar realmente, para que houvesse essa consolidação do campus aqui em breve? Bom, a partir de 95 a gente respirou um pouco mais. Já temos uma turma regular. Então, em tese, não vai mais embora. Mas precisamos de uma identidade física, né? Que seria a própria construção do campus. Então, aí com todo esse envolvimento dos alunos, apoio dos dirigentes do município, né, nós conseguimos avançar bastante na construção daquele primeiro bloco, que é o mais antigo. Né? Aquele primeiro bloco tinha 4 salas de aula, e uma das salas que fica lá atrás, próximo do banheiro, funcionava tudo. Eu lembro que uma época funcionou a coordenação local, funcionava a secretaria, né? Funcionava a própria biblioteca, tudo no mesmo espaço. A máquina de xerox que era utilizado mesmo. E mais 4 salas de aula, e ali, naquele elo perdido, né? Vamos dizer assim, naquela época, aconteceu, a universidade começou a acontecer em breves, e depois ela foi crescendo cada vez mais, já com investimentos, aí sim, da própria universidade, né? Que finalmente se deu conta da necessidade dela intervir mais aqui, não só viabilizando os cursos, mas criando a condição necessária para uma estrutura física condizente com as demandas. Uma coisa curiosa, vejam, em que pese Breves ter sido durante muito tempo, na verdade até 2006, quando da vigência do novo estatuto da Federal, que está vigente até hoje, mas até 2006 era um núcleo, nunca se chamou de núcleo. Sempre se chamou de campus. Sempre se chamou de campus. Todo mundo encampava que aquilo era um campus. Por quê? Isso era uma estratégia. Era uma estratégia junto à universidade, junto às autoridades, né, para forçar uma visão diferente sobre a universidade aqui. Né? Então, não se chamava núcleo. Era um núcleo. Até 2006 era um núcleo. Mas era o campus. Era o campus universitário. Tem foto aqui que... a gente vai que colocar. Mostra essa identificação assim ainda precária, né? Parece mais assim aqueles portões de fazenda, assim, né? Mas assim, campus universitário de Breves, depois se tornou do Marajó Breves. Então tudo no sentido de viabilizar esse acontecimento, né? Mas
de tal modo que ele pudesse sedimentar de uma vez por todas aqui. Então, houve muitas lutas para a gente construir aquele prédio que teve a mão de obra, a mão dos estudantes, né, de pessoas da comunidade. Os demais já foi a universidade, né? A universidade ela cresce muito a partir de 2006, quando o campus se torna campus de fato e de direito, era um núcleo, se torna campus em 2006 com a aprovação do novo estatuto. Pela primeira vez aparece o nome de Breves como um dos 9 campi, porque só eram 8. No Marajó só tinha um Soure. Aí depois Breves aparece em 2006, fruto dessas lutas, porque vejam, aí Breves é consagrado em 2006 no novo estatuto, e a universidade, a partir do chamado programa Reúne, né, plano de reestruturação e expansão das universidades, a partir de 2006, 2007, 2008, né, começa, então, todo o trabalho de construção dos prédios que existem hoje. Até hoje lá, o prédio administrativo, a própria biblioteca, o prédio onde ficam os gabinetes dos professores de sala de aula, o prédio que abriga o movimento estudantil. Os né, auditórios enfim, lá. O auditório, né, os auditórios também, quer dizer, isso tudo já acontece a partir de 2006, né, com essa constituição, com essa institucionalização da universidade aqui em Breves, mas principalmente por conta desse programa que o governo federal lançou, que ampliou o número de universidades no Brasil. Aqui não foi diferente, então ampliou o número de cursos. Né? Uma curiosidade, por exemplo, o Reúne, de 2006 para frente, ele previa, no caso aqui em Breves, a consolidação de cursos de licenciatura, que sempre foi o nosso foco, né? Pedagogia, matemática, letras, ciências. Mas a partir dele, a partir do programa Reúne, a gente consegue consolidar um curso de bacharelado que existe até hoje, o serviço social. Né? Então, como foi que aconteceu o serviço social se não estava previsto no Reúne? Porque não tem documento nenhum do programa Reúne que diga assim, em breve vai ter curso de serviço social. O reitor, à época, era o Alex Fiuza, ele visitava os campi. Nas visitas que ele fazia aqui em Breves, a gente sempre procurava reunir e pressionar. Pressionar por mais investimentos, pressionar por mais cursos, por cursos diferentes dos que já existiam, que eram licenciaturas, né? E a gente começou uma articulação, eu digo a gente porque eu estava na coordenação, junto ao pessoal do Serviço Social em Belém, uma articulação que durou 3 anos, porque o curso de Serviço Social nunca tinha sido interiorizado. Né? Então, durante 3 anos nós articulamos, e aí eu lembro bem, numa reunião que o professor Alex veio com o professor Licurgo, que era pró-reitor de ensino, a universidade ela faz a política também, naturalmente. Então, o reitor vinha aqui, uma reunião com um grande número de pessoas, ele precisava apresentar alguma coisa. E já havia aquela demanda, porque a gente já tinha reunido com ele antes, pedindo um outro curso, quiçá o curso de Serviço Social. Então, nessa reunião, já no contexto das vagas do Reúne, para as licenciaturas, ele me chama num canto assim, na condição de coordenador, e diz, olha, a gente tem uma possibilidade, né? Eu posso anunciar um curso aqui, mas vocês assumem o fato de que vocês terão que tirar vagas, né, de outros cursos para poder fazer funcionar o serviço social? Na hora a gente já vinha articulando de longa data, né? Ainda mais serviço social, né, que nunca tinha saído de Belém. Eu disse, então tá bom, então eu vou anunciar e vou dizer que a reitoria vai fazer todo o esforço para, junto com o campus, viabilizarem o curso de serviço social com apoio do município e tal. Vamos fazer esse anúncio e aí vocês vão deslocar vagas para o serviço social. Então, na verdade, o serviço social se origina, vamos dizer assim, no bom sentido, das costelas, né, do curso de pedagogia e de letras, que a gente libera 4 vagas para fazer um concurso para os 4 primeiros professores do curso de serviço social, para nós termos um bacharelado, né, um curso, um outro curso para além daqueles que o campus já ofertava, né? O Licurgo, ele faleceu recentemente, né? O Licurgo também ele foi muito sensível com relação às demandas daqui também, não foi? Teve uma importância nesse sentido. Muito grande, uma pessoa que ele vinha trabalhar aqui com as turmas de ciências, ele se identificou muito, né, com o município, com as pessoas, e foi um pró-reitor assim que ajudou muito, né? Ajudou muito o campus de Breves, né? Batalhou com a gente, não criou barreira nenhuma para que... Imagina, um curso que nunca tinha descentralizado de Belém, o curso de serviço social, né? Ele acontecer no Marajó, bom, o apelo social havia para a região, mas não é tão simples, não é simples a universidade fazer funcionar, até hoje não é simples a universidade fazer funcionar um curso fora daquela estrutura que ela
que ela tem. Há uma demanda muito grande, há um investimento alto, principalmente na constituição de um corpo docente e técnico, né? Mas, assim, nós tivemos muito apoio da reitoria, no caso, do professor Licurgo, foi um baluarte nesse sentido aí, né, para viabilizar a consolidação desse. Como foi também com o curso de enfermagem, que teve uma turma apenas, mas o curso de enfermagem também, que aconteceu aqui em Breves, foi um trabalho, foi uma articulação de anos, de 3 anos, né, do reitor, que ainda era o Alex, né, reuniões com o pessoal da enfermagem, né, apresentando as condições. O curso de enfermagem só saiu em Breves praticamente não, depois que o hospital regional estava instalado. Porque eles sempre diziam, mas como vocês querem levar curso de enfermagem para Breves se não tem as clínicas que nós precisamos? Né? Não dá para fazer assim, tudo. Aí, depois do hospital regional, as coisas fluíram melhor e foi possível viabilizar uma turma aqui. Mas sempre num forte questionamento da importância geopolítica e estratégica de Breves nessa região para que ela pudesse abrigar esses cursos. Além desses cursos que vieram, como enfermagem, que veio uma vez, teve outros cursos também, né? Como turismo veio, né? Também foi ofertado uma turma, depois não mais, né? Aí já pelo Parfor já foram... o Parfor, sim. Aí o Parfor porque já teve uma amplitude, aí já foi um plano, né, nacional que visava equacionar aquela questão do grande número de professores ainda leigos que existiam, né, que, curiosamente, o projeto de interiorização e comércio em 87 foi também para enfrentar o grande número de professores leigos que existiam no Estado, nas diversas regiões, e o Parfor vem consolidar isso aí possibilitando, portanto, uma amplitude maior de cursos. Agora, com relação, por exemplo, a essa questão da formação docente, não só para a Breves, mas para a região, queria que tu explanasse um pouquinho sobre essa questão. Qual a importância de tudo isso para a nossa região aqui? Olha, seguramente nós já formamos, a universidade já formou, não tenho o número exato, mas seguramente posso dizer, mas é bem mais de 1.000 professores, né, com formação superior. E esses 1.000, bem mais do que 1.000, enfim, eles personificam na sua identidade docente, creio eu, né, a própria universidade, na essência do que ela faz, né, na nossa condição de aluno, do que ela faz com a gente, do que ela nos proporciona. Então, a universidade formou, como continua formando, grandes lideranças, né, lideranças importantes no cotidiano das suas cidades, não só de Breves, mas dessa região como um todo. Lideranças transformadoras, lideranças, né, que continuaram empreendendo uma luta pela sua comunidade, pelos seus locais, pelas suas cidades. Lideranças políticas que depois se transformaram em lideranças políticas, né, em lideranças profissionais. Então, o acontecimento da universidade, eu acredito que ele é um divisor de águas no desenvolvimento educacional do Marajó. Nós temos grandes problemas, não conseguimos equacionar em pleno século XXI muita coisa, mas do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, a universidade ela foi, né, e continua sendo essencial para o desenvolvimento dessa região. Essa característica, por exemplo, das pessoas virem, fazer o curso e voltarem para o seu local, né, levando esse conhecimento para aplicar no seu município, por exemplo. Às vezes, as pessoas da zona rural, moravam no interior do município, e levar esse conhecimento, né? Quer dizer, então tem todo esse processo aí interessante, de retorno para o seu local. Né? Porque, em geral, por exemplo, quando muitos foram daqui para estudar em Belém, mas ficavam por lá mesmo, né? Não retornavam. Né? E tem, então, esse polo aqui em Breves de formação, ele tem essa característica também do retorno da pessoa para o seu local. Né? Foram raros que não voltaram para a sua cidade, para o seu interior, né? Mas a maioria... Realmente, nesse sentido, a gente percebe muito. Por exemplo, hoje em dia já é mais localizado, né? Por exemplo, as turmas daqui da UFPA hoje são mais alunos da própria cidade, né? São bem poucos os que vêm de outros municípios, né? Diferente, por exemplo, da tua época, que era muito mais da minha turma, por exemplo. Nós tínhamos nós aqui de Breves, tínhamos colegas de Portel, de Moju, de Barcarena, de Boa Vista, de Curralinho, oh, meu Deus. Oeiras. Não.
é o que fica lá para a banda da estrada, o Jorge, que era de Concórdia, acho que é Concórdia. Concórdia, Oriximiná. Enfim. Tinha gente que veio de Monte Alegre, daqui do Baixo Amazonas, né? Muita... Então, nesse sentido, assim, eu tinha um colega que ele morava numa ilha lá em Barcarena, que é chamada Ilha Trambioca, né, que é o professor Paulo Elson, que eu mando um abraço para ele. E o Paulo Elson, ele trabalhava, voltou, se formou aqui com a gente e voltou para trabalhar na comunidade dele, lá no interior. Então, a gente vê que é importante nessa formação da universidade aqui, né? E baseado nisso tudo, professor, nessa formação, nessa volta, né? O ganho, ele é muito importante, né? Para a própria comunidade. Hoje em dia, em que as turmas estão mais centradas, por exemplo, em alunos daqui, né? Há ainda essa valorização pelo fato de eles ficarem aqui e não voltarem mais para o interior. Entendo. Você entende essa... Essa é uma questão assim bem intrigante e instigante ao mesmo tempo. A gente analisar as temporalidades, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uma memória histórica disso tudo. Porque, veja, eu poderia dizer assim, talvez nós precisássemos fazer um movimento meio que de retorno, né? De volta. Né? Mas não de volta para o passado, de volta para o futuro. O futuro de uma ideia. O que eu quero dizer com isso? É que o futuro da universidade, né, ela sempre representará o futuro, a esperança, mas o futuro da universidade não acontece agora. Aconteceu naquele contexto. Naquele contexto, por isso que eu usei a expressão assim, a universidade ela foi reivindicada e depois ela foi inventada. Né? Nós inventamos a universidade aqui em Breves. Todas as pessoas que se envolveram, todas, com essa luta, né, são partícipes da invenção da universidade aqui em Breves. E por que eu falo invenção? Porque, primeiro, ela nunca esteve prevista para cá, essa aqui é a grande verdade. Politicamente falando, ela nunca esteve prevista para cá. Né? Agora, quando ela acontece a partir de uma reivindicação, ela cria o que na sociologia a gente chama de uma ação pública, né, que faz com que as autoridades reajam a essa ação. Mas reajam em que sentido? Tentando equacionar aquela demanda. Né? Porque aquele questionamento ele é constante, ele é permanente, aquela mobilização. Foi o que aconteceu aqui. Então, talvez hoje nós não tenhamos esse tipo de perspectiva, por conta... Aí eu teria que buscar, de novo, talvez uma explicação de cunho mais sociológico para isso, mas eu acho que a modernidade líquida, né, que o Bauman defende, né, nos ajuda a compreender isso. A modernidade líquida, tudo é fluido, né? Tudo é rápido, tudo é imediato. Esses tempos que nós vivemos, né, de internet, é tudo fluido, tudo rápido. Então, nada sedimenta. Parece que nada você consegue reter, porque a gente está sempre com uma pressa absurda, né, para fazer as coisas, para fazer com que as coisas aconteçam, etc. E talvez isso crie uma certa letargia do ponto de vista de um movimento que, por exemplo, remeta a se pensar numa universidade do Marajó, ou no Marajó, e não meramente um campus avançado da Federal, né? Em que pese alguns questionarem e acharem que não seria interessante a ideia de uma universidade. Mas na perspectiva de que ela está aqui, quando ela aconteceu nos interiores, onde ela está estabelecida, foi sempre na perspectiva de que depois de campus ela virasse uma universidade, que foi o que aconteceu com Santarém, que foi o que aconteceu com Marabá. Isso. Que já está acontecendo, de certa maneira, com Bragança e outros maiores, outros campi maiores, né? Altamira também caminha. Então, assim, a perspectiva seria essa, né? De você ter essa consolidação num futuro próximo. Mas, para isso, nós precisaríamos, novamente, incorporar aquele espírito não de uma ideia de universidade, aí eu vou me apoiar no Boaventura, não de uma ideia de universidade, mas de uma universidade de ideias, porque naquele contexto nós tínhamos muitas ideias para a universidade, daí a invenção. Nós tínhamos muitas ideias e conseguimos dar uma concretude a isso. E hoje talvez ela esteja mais assim no campo, né, de uma ideia de universidade, que ainda está por vir, com todo o avanço que ela tem, enfim. Né? Essa questão da invenção da universidade, tu discute na tua tese isso?
Eu proponho... tese de doutorado, né? Exato. Eu proponho entender como é que ela se constituiu aqui através de um processo de reivindicação, né, me utilizando de um quadro teórico que é da sociologia, que é a sociologia da ação pública, na perspectiva de que essa reivindicação foi um movimento único na região, único no Estado e, até onde eu cheguei com a minha pesquisa, único pode ser que isso mude, único no Brasil, do ponto de vista dessa movimentação toda, né, que aconteceu aqui, que as fotos bem mostram, mas claro que houve outras manifestações e movimentações assim, que não aconteceu só aqui, aconteceu nesse trânsito também, Soure-Belém, Belém-Soure. Eu tenho na minha tese, eu trago fragmento de um artigo do professor Ubiratã Rosário, que ele escreveu ainda para o jornal A Província do Pará. Não sei se ele foi professor de vocês. Foi né? o nosso professor. Grande Ubiratã, já falecido. Né? Isso. E ele, naquele contexto, acho que 89, 88 mais ou menos, 88, 89, ele discutia no jornal, ele publicou um artigo no jornal A Província do Pará, que nem existe mais, exaltando esse embate acadêmico e político dessa descentralização, né, demandada por Breves em relação a Soure. Nunca foi dizer assim, fecha Soure e funciona em Breves. Não, continua a Soure, mas abre uma base em Breves. E ele ressalta essa questão, essa luta, através de depoimentos, da experiência que ele tinha também viajando e trabalhando nos dois campi, ele exalta essa questão. Não, veja, foi um movimento assim que aconteceu no século passado, né, muito pulsante, né, que referenciou o que nós temos hoje, mas que talvez hoje, por conta dessa fluidez da sociedade e por conta de que nós imaginamos que tudo já está absolutamente consolidado. Talvez não se empreenda lutas como foram empreendidas no passado. E aqui não se trata de nostalgia, de saudosismo. É um reconhecimento, na verdade, né, de um fato, de um fenômeno, pelo menos do ponto de vista sociológico, é um fenômeno que acontece aqui, que possibilitou a existência dessa estrutura toda. Agora imagine uma Universidade Federal de Breves, ou Universidade Federal do Marajó. Sim. Né? Seria... O campus foi criado para isso. Né? Mas houve uma certa ciumeira lá do pessoal de Soure, né? E vocês sofreram isso lá na pele porque vocês estudavam lá, né? Quando vocês reivindicavam o campus para cá, não aconteceu? Aconteceu muito porque, assim, nós éramos muito reivindicativos por conta da necessidade de estar ali e das necessidades Vocês sentindo na pele, que né? nós enfrentávamos, né? Não tinha como. Né? Somos todos amigos aqui, independente de ser de Soure, de Breves, de Corralinho, de Portel, mas existe uma demanda reprimida e nós não vamos abrir mão de lutar por isso, politicamente, dentro da universidade e fora da universidade. Então, lá em Soure, nós tivemos reuniões na Câmara Municipal, discutindo com os vereadores, reunião com o prefeito, discutindo o papel daquela municipalidade junto à universidade, numa demanda, por exemplo, que não estava sendo atendida. Aluno chegar de madrugada numa cidade e não ter onde dormir, esperar o dia amanhecer para correr atrás de alojamento, quando havia um compromisso de que tivesse esse alojamento. Mas aí é aquela questão, né, com as circunstâncias políticas. Né? Se tinha um gestor que tinha apoiado a universidade no momento, e entrou outro gestor, né, esse outro gestor que não apoiava tanto, ele ele foge do compromisso, ou tenta, porque na verdade eles nunca conseguiram fugir desse compromisso, porque nós não deixávamos, a gente lembrava e batia mesmo dos porquê. E aí sim, aí rolava a ciumeira, porque aí as pessoas diziam assim, poxa, mas o pessoal de Breves está querendo levar a universidade daqui. E eles são muito questionadores. E isso não era numa turma. Imagine, nós tínhamos alunos em todas as turmas do campus. Então, em cada turma do campus tinha uma célula, né, discutindo, pautando e buscando um protagonismo. Um protagonismo dos alunos e alunas de Breves. Um protagonismo ali dentro daquela comunidade, dentro da universidade, reivindicando. Então, isso muitas vezes causava atritos, situações assim, sempre administradas ao longo do tempo, do ponto de vista da gente não ferir brios, vamos dizer assim, mas nós nunca abrimos mão disso. Agora, não foi uma situação, às vezes se tornava delicada o convívio, porque nós éramos, digamos assim, mesmo sendo do Marajó, mas estrangeiros naquela região, que chegavam assim
com muita força, ávidos, né? Ávidos em discutir, em problematizar. E como eu falei para vocês, professores chegando assim com o conhecimento ali pulsando, né? Então, isso contaminava também, de certa maneira, né? Isso é a essência da universidade, essa questão de problematizar muito, né? Então, contaminava todo mundo e a gente levava as últimas consequências, né? Dessas questões. E professor, há pouco tempo, né, a universidade fez 30 e... mais de 30 anos, 30 né? anos. 30 em 90, né, ela já caminha agora para 32 anos. 32 anos aqui no Marajó. Sim. Né? Você tem um papel importante, claro, assim como todos os outros têm, mas você foi coordenador do campus durante muito tempo, né? Inclusive, quando a gente, na nossa turma, você foi uma pessoa muito solícita com a gente, porque como os nossos colegas, a maioria eram de fora, né? Terminar o nosso curso em 4 anos era assim acho que o sonho de todo mundo era terminar em 4 anos, né? Porque as despesas do pessoal te entendia, né? O pessoal vem de longe. Mesmas, né? Mesmas dores que vocês sentiram, eles também sentiam aqui, né? Exato. E nesse sentido, eu fiz parte do conselho lá do campus, né? E a gente conseguiu, né? De muita luta, teve semestre que a gente fez 8 disciplinas, que era inimaginável, né? Fizemos 8 disciplinas num período, né? Para que a gente conseguimos terminar em 4 anos. Então, aqui eu quero lhe agradecer, primeiramente, por ter sido tão solícito e ter encampado as nossas lutas, né? Nesses 30 anos da universidade aqui, mais de 30 anos da universidade aqui, mais alegrias, mais frustrações. Qual é o seu sentimento? Olha, a universidade ela pode ser frustrante nas nossas vidas. Eu sempre digo, quando eu inicio com uma turma, eu digo assim, eu espero que vocês não fiquem frustrados ao chegar aqui imaginando uma coisa, porque a gente sempre projeta em relação à universidade, né? E até agora, pelo menos dos retornos que eu tenho dos alunos, eles não se frustram com a universidade. Então, no meu caso foi um aprendizado constante, né? Essas travessias todas feitas sempre foi um aprendizado, a universidade é um aprendizado, porque ela me permitiu conhecer por dentro a estrutura do seu funcionamento, né? Eu fiz parte do primeiro fórum de coordenadores dos campi da universidade, né? Nós construímos esse espaço político de debate dentro da universidade que existe até hoje. Eu, professor Adriano, ex-coordenador de Castanhal, e tantos outros. Nós construímos aqui, em Breves, por exemplo, à época, a possibilidade de você ter no conselho do campus uma pessoa da comunidade, por isso que eu falo de novo a invenção da universidade. Impensável, mas está consagrado no regimento do campus de Breves que tem que ter uma pessoa da comunidade em meio à comunidade acadêmica. Por quê? Porque a universidade, sendo pública, ela é da sociedade. Ela não é de quem está lá dentro. Ela é da sociedade que a sustenta. E essa sociedade ela precisa ter uma voz ali dentro. Então, isso, por exemplo, durante muito tempo, talvez agora já tenha mudado no âmbito da universidade como um todo, mas durante muito tempo foi inovador, né? Foi inovador essa perspectiva de você ter esse grau de institucionalização da participação da sociedade. Então, assim, ela me proporcionou, em alguns momentos, frustrações por talvez eu não ter conseguido aquilo que eu gostaria, né, de viabilizar na condição, por exemplo, de coordenador, mas não tenha dúvida que ela me proporcionou mais realmente aprendizado, né? E nesse sentido da universidade ser algo público, né, que deveria demandar alguma coisa para a comunidade, né? Como você falou, é importante que a comunidade tenha presente porque a universidade ela é pública, né? No seu ponto de vista, o que é que falta realmente para que as ações porque o que a gente percebe assim, muitas ações dentro da universidade, muitos projetos, né? O que é que falta para que realmente essas ações dentro da universidade elas sejam voltadas para a comunidade, ou que elas tenham uma influência, assim, por exemplo, projetos, falta verba, falta uma interação maior. O que é que você acha nesse ponto? Pois essa também é uma questão assim bem reflexiva do ponto de vista de que papel a gente pretende para a universidade. Por exemplo, e aí eu vou me apoiar então numa fala, também um dos motes para eu desenvolver esse estudo, transformar a universidade num objeto de pesquisa aqui,
foi uma fala do bispo, do Dom José Luiz Ascona. Né? E uma fala assim que me tocou muito. Né? Me tombou, na verdade, porque o bispo ele tem uma contundência né, absurda na sua fala, e quando eu digo contundência é no sentido das reflexões que ele provoca. E não foi diferente em relação à universidade. Certa vez ele disse assim que ainda estava por entender o papel da universidade na região, porque ele achava ela descolada da realidade. Essa é uma questão séria que a universidade vem refletindo ao longo como eu digo, ela como um todo, não só o campus de Breves, a universidade como um todo, ela já tenta uma aproximação, ela já tenta ser, digamos assim, mais comunitária, mas talvez o sentido dela esteja justamente nessa possibilidade de ela ser mais comunitária ainda do que ela é. Quando eu digo comunitária, no sentido do que tu colocaste, né? Ela está próxima, ela está atendendo as demandas, ela ser assim menos idiosincrática, ou eu como pesquisador ser menos idiosincrático, talvez eu olhar para aquilo que eu quero entender e pesquisar, mas sou eu, né? E olhar para o outro, porque o sentido da universidade é um sentido de abertura ao outro. Essa frase não é minha, é do Boaventura de Souza Santos. O sentido da universidade é um sentido de abertura ao outro. Ela precisa se abrir ao outro. Qual é esse outro? Qual é esse outro? E qual é o outro Marajó? O que o Marajó demanda para a universidade como um todo? E o que a universidade está fazendo em relação a essas demandas? A gente já conseguiu concretizar, talvez não, por exemplo, uma premissa. Quando dos planos de reestruturação e expansão das universidades que eu mencionei aqui de 2006, qual era a perspectiva posta para Breves, além de consolidar as licenciaturas? Era que Breves fosse um polo de formação de professores e um polo na formação de assistência social e de cursos na área de saúde. Isso era o projeto. Nós fortalecemos a formação, sempre foi o nosso forte, formação de professores. Conseguimos viabilizar um bacharelado, serviço social que está até hoje, é um curso permanente, mas as ações na área de saúde nós não conseguimos avançar. Tivemos um curso de enfermagem, né? Abriu-se uma janela de oportunidade, né? Mas aí nós não conseguimos avançar. Talvez essa seja a perspectiva. Não necessariamente uma universidade tal e qual, então, como já se transformou Santarém em Marabá, mas que é a utopia, mas assim, que a universidade abarcasse mais, né, as demandas da região, por exemplo, nessa área de saúde, cujo projeto sempre foi esse o projeto original, né? Porque nós temos uma demanda muito grande, então, se você for perguntar para as pessoas, elas vão claramente dizer, né, que não é só isso que satisfaz as demandas da região, são outros cursos que podem ser na área de saúde ou em outras áreas. Então, nessa perspectiva, talvez devesse ocorrer uma inserção maior da universidade para que nós pudéssemos dar um sentido outro ao questionamento do Dom José Luiz, né? Que ele diz, é uma universidade que está distante do povo. Mas quando ele diz está distante do povo, é distante das demandas do povo, das demandas que o povo apresenta. É fácil equacionar? É fácil você imaginar fazer funcionar um curso na área de saúde, como enfermagem, ou até medicina? Não, não é fácil. Exige uma luta muito grande, intensa, é uma luta política também, né, que envolve recursos. Porém, pelo tempo que nós temos, nessa perspectiva, eu acho que a universidade poderia fazer mais. Eu não estou falando do campus de Breves, eu estou falando da universidade como um todo. A Universidade Federal do Pará, cuja sede principal é em Belém, a reitoria e etc., né, nos seus projetos poderiam fazer mais. Porque, assim, sempre parece que nós ficamos, enquanto Marajó, à mercê de planos. Quando eu digo planos, né, podemos citar o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó. Né? Quais as suas consequências? A gente tem que refletir sobre isso. O mais recente, do ponto de vista governamental, no plano federal, o Abrace Marajó. Quais as suas consequências? Onde a universidade entra? A própria federal. Qual é o plano da federal dela para si mesma, aqui em Breves? Né? É sempre ficar focada na formação de professores e no serviço social? Né? Qual é a perspectiva de outros cursos? Porque, senão, daqui a pouco, o próprio papel da universidade, desta universidade aqui, tradicional, do ponto de vista da forma como ela se estrutura, né, ele pode começar a ser
questionado do ponto de vista, assim, isso é uma leitura pessoal, do ponto de vista da sua importância no contexto regional. Mas como assim? Ora, vejam, qual é a maior universidade hoje do Marajó? Estou falando universidade não necessariamente pública, provavelmente é a Unopar, pelo número de alunos que ela tem, né? Não só aqui em Breves, como em outras regiões. Nada contra. Quanto mais universidades nós tivermos aqui, em Breves, em outras cidades, melhor. E se a esfera pública não consegue chegar, e a esfera particular consegue levar esses cursos, sem problema nenhum, consegue atender. Mas eu estou falando do ponto de vista da iniciativa, aí sim, pública e política, no sentido de você atender a uma demanda que existe, que pode estar reprimida em outras áreas. Então, é nessa perspectiva que eu digo aí que, de certa maneira, o questionamento que o bispo fez, e talvez continue fazendo, não sei, mas pelo menos ele fazia esse questionamento, faz sentido. Né? Faz sentido, porque qual é a grande iniciativa que a universidade tem, de novo, a universidade como um todo, na sua estrutura, né, da reitoria verticalmente para o Marajó, para a sua inserção no Marajó, né? As coisas ainda estão por acontecer, né? E aí, pois não, professor? Não, conclui. E aí, na verdade, nós podemos ficar, então, formando professores para as redes, né? Assistentes sociais, mas aí vão ficando lacunas, né? Vão ficando lacunas de formação para a região, importantes para o desenvolvimento político, socioeconômico, né? E para o desenvolvimento cidadão da região. E no quesito pesquisa, por exemplo, tem pesquisadores, né? Lá na universidade tem pesquisa. Agora, veja assim, as pesquisas, às vezes, elas não chegam ficam nos muros lá da universidade, por exemplo. O que é que leva, por exemplo? Tem muitos pesquisadores, inclusive pesquisas excelentes. A gente já teve aqui com alguns pesquisadores, né? Por exemplo, não estão lá na universidade propriamente, mas fica muito restrito. E aí tem uma série de fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo, eu acho que a pesquisa acadêmica, ela é muito, para mim, muito sisuda, vamos dizer assim, muito presa a algumas amarras metodológicas e eu não sei se isso também acaba influenciando para que essa pesquisa não chegue, por exemplo, no povão. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, essa questão... Bom, nós demos um salto qualitativo muito grande, aí sim se tratando de campos, né, do ponto de vista da formação. Por exemplo, a faculdade a qual eu pertenço, a Faculdade de Educação e Ciências Humanas, ela praticamente hoje, todo o seu quadro de professores, né, tem titulação máxima de doutorado, né, e mestrado. E há 10 anos atrás, você via uma quantidade maior de professores especialistas e alguns com mestrado. Então, olha só, em 10 anos, né, nós demos um salto qualitativo gigantesco do ponto de vista dessa formação, e isso acho que replica para as outras faculdades, para o campus como um todo. Então, é de se esperar que isso repercuta, do ponto de vista, por exemplo, da pesquisa. Agora, assim, talvez nós, e eu me incluo nessa questão também, podemos estar sendo muito idiosincráticos do ponto de vista de compreender ou não as demandas dessa região. Né? E as nossas pesquisas refletirem um compromisso público, né, ou não com essa região. Né? Então, compreender o Marajó a partir do seu chão, né, é fundamental para que nós possamos imaginar uma pesquisa que se comprometa com as demandas, né, loco-regionais. Né? Então, a gente não pode olhar a realidade e não pisar na realidade. A gente precisa pisar esse chão, a nossa realidade. Eu acho que era isso que o bispo queria, inclusive, dizer, tentando traduzir, né, as suas falas, né, bem questionadoras. Então, a pesquisa precisa traduzir isso, a extensão precisa traduzir isso. Eu acho assim que nós temos avançado bastante na questão da pesquisa e da extensão. Temos professores que produzem bastante nesse sentido. Mas talvez é pertinente o teu questionamento, Valdir, quando tu colocas assim, bom, mas como isso repercute na realidade? Né? Então, seria interessante nós discutirmos assim, um referencial, né, que nos permitisse assim, olhar, bom, é possível nós canalizarmos as nossas pesquisas
para essas demandas, não é que elas não aconteçam dessa forma, elas têm. Mas, assim, nós estamos conseguindo atender às demandas que essa região apresenta, né, com o cenário que ela tem, até algum tempo atrás, mas eu acho que ainda hoje, infelizmente, é assim. Se você fizer uma fotografia da pobreza, parece que aparece o Marajó, o Marajó como um todo. Né? E o Marajó não é uma região pobre. O Marajó é uma região de pobres. Sim, isso, né? isso, Os seus IDHs mostram isso. Ela não é uma região pobre, ela é uma região de pobres. Isso. Então, como trabalhar essa questão? Qual a importância da universidade? É inegável. O fato dela ter formado milhares de professores aqui para essa região fez uma diferença brutal, gigantesca, né? Do ponto de vista da transformação das sociedades aqui da nossa região. Mas, assim, o fato também dela talvez estar concentrada em determinados cursos, né, não permite com que ela tenha um olhar, aí nesse caso, mais aprofundado sobre as outras demandas. E aí não é a responsabilidade aqui do campus em si, né, de fazer isso. Isso é um esforço conjunto da universidade, da mesma forma que, politicamente, a universidade lá atrás teve que redirecionar o seu esforço acadêmico para vir para breves, porque ela foi questionada por isso, ela poderia e deveria também redirecionar um esforço acadêmico maior para abrir uma possibilidade maior de cursos também aqui que atendesse mais as demandas, porque senão as pessoas ficam à mercê do quê? Aí sim, eu acabei de dizer, é uma região de pobres, né? Não é uma região pobre. Né? Então, como essas pessoas vão chegar à universidade? Que condições elas têm de pagar uma formação superior, né? Uma universidade particular? Alguns terão, outros não. Então, fica uma lacuna complicada do ponto de vista de que cabe, nesse caso aí, as políticas governamentais tentar garantir o quê? Uma coisa que é o direito. Nós lutamos por um direito, democratizar o acesso ao ensino superior. Né? Então, essa luta ainda permanece, possibilitar essa democratização do acesso ao ensino superior nessa região para aqueles que não têm condições de pagar, né? E lutam e esperam e almejam uma vaga na universidade pública. Mudando um pouquinho, grande parte dos professores hoje lá da universidade, eles são fruto dessa própria universidade, né? Que formaram no próprio campus aqui e agora, acho que a maioria do corpo docente. Né? De novo, pelo menos da faculdade a que eu pertenço, a maioria de professores são daqui. E formados aí. Formados pela própria federal, alunos da pedagogia do 95 e de outras turmas, né? E que estão, da matemática, e que estão lá na condição de professores. Não é diferente das outras faculdades também. Então, acho que a maioria do corpo de professores, né, é de pessoas daqui. A grande maioria na faculdade de educação é de professores daqui de Breves. Né? E, professor Elvio, e fazendo um pouquinho paralelo agora entre o Elvio, lá de Antônio Lemos, que nasceu lá em Antônio Lemos, que tem todas essas lembranças boas, né? Para hoje o professor doutor Carlos Elvio, né? Qual é a sua visão dessa sua trajetória toda, dessas suas idas e vindas, essas travessias aí, né? O que ficou, o que é que fica, o que é que se almeja mais ainda? Para mim, o importante foram as travessias, né? Que me ajudaram a constituir, né, em curso essas identidades, né? Essas identidades que eu falo, estudar aqui, morar em Antônio Lemos, morar aqui em Breves, morar em Belém, estudar em Soure, estudar em Belo Horizonte, quando eu saí para fazer pós-graduação, né? Enfim, me constituir nessa perspectiva de... O teu doutorado também foi em Minas? Não, o meu mestrado. A especialização em mestrado foi em Minas, o doutorado já foi aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Federal do Pará mesmo. Sim. Né? Mas, então, viajar, fazer travessias de barco, fazer travessias de ônibus, de avião. Né? Poucas de avião e mais de ônibus, no caso, para Minas Gerais, porque não está fácil agora, não era fácil. Na época era mais difícil. Também, né? Então, isso me constituiu, assim, também como um vivente do Marajó muito mais simbiótico com essa região, com essa realidade. Eu tive várias oportunidades de sair daqui.
de sair daqui e trabalhar em outro local, em outros lugares, ou de ficar mesmo em Belém, ou de ficar em Soure, mas eu fiz uma opção, né? Uma opção desde sempre de permanecer aqui, né? E o que me ajudou, de certa maneira, também a fortalecer essa percepção, né, foi uma vez, numa das travessias, no Porto, tinha uma pessoa distribuindo uns flippers assim, né, tipo marcador de livro, e aí uma vez eu peguei um. Aí peguei, não li, atei minha rede, aí depois peguei, fui lendo algumas coisas, aí peguei o marcador para ver o que estava escrito. Aí tinha escrito assim: devo florescer onde Deus me plantou. Isso é muito marcante para mim, porque essa frase, ela permeou a minha vida. Ela determinou uma opção. A minha opção de permanecer aqui, de ficar aqui. Quando tive a oportunidade de ingressar na universidade em 95 e como substituto, e em 1997 como efetivo, tendo a oportunidade, por exemplo, de disputar uma primeira eleição para o campus Marajó, que não era Breves, era Soure, né? Disputar isso já foi na perspectiva, não necessariamente, por exemplo, de ficar em Soure, mas de fazer algo por aqui, por esse lado, por essas paragens aqui do Marajó. Então, isso me permitiu esse enraizamento, né, que eu trago comigo, que me faz, por exemplo, valorizar bastante essa origem, esse ethos todo, Antônio Lemos, Breves, Soure, que foi uma parte importante da minha vida, as outras travessias que tive que fazer para estudar, né? Então, foi isso é isso que me move, na verdade, até hoje mais voltado para a sala de aula, que era uma questão que fazia tempo que eu não me dedicava à sala de aula, sempre de um lado e de outro da mesa, de um lado e de outro da mesa, né? E aí agora eu volto para a sala de aula, então numa outra perspectiva, num outro tempo, num tempo fluido, onde a gente tem que pensar bastante do ponto de vista dessa fluidez do mundo internet, né? O que você vai transmitir, como você vai transmitir, para quem vai transmitir, que público é esse que é tão diferente, né? Que eu sempre recomendo para os meus alunos a leitura de um livro de um filósofo chamado Michel Serres, chama Polegarzinha. É uma leitura bem tranquila, bacana, direta, né? Mas onde ele reflete sobre essa geração polegarzinha que ele fala, né? Que é essa geração que pega o celular e fica aqui, e que usa o celular como se fosse uma parte do seu corpo. Então, isso é um desafio. Eu, como um professor dos anos 80, 90... Nós estamos até tempo da Xerox ainda. E como lidar com essas polegarzinhas e polegarzinhos que têm uma agilidade impressionante e que têm o mundo na palma da mão, que têm o conhecimento na palma da mão. Então, é desafiador ser professor no século XXI, nesse modus operandi tradicional, vamos dizer assim, que nós somos, de certa forma. É extremamente desafiador, porque essa geração com a qual tu está lidando, ela é essa geração polegarzinha, essa geração plataformizada, né? Tudo é plataforma e tudo. Né? Então, é bem bacana nesse momento, pelo menos da minha vida, depois de tanto tempo também de magistério, poder vivenciar isso aí. Tá vivenciando esses novos tempos, esse novo mundo aí. Fala a trajetória aí, vamos só relembrar um pouquinho. Além de estudante, tu começaste também como vice-diretor do ODIS, passou como direção. Aí eu tive essa experiência de gestão, diretor do Maria de Lourdes, né? E como diretor do Maria de Lourdes, assim, eu digo diretor aspas, porque lá, quando eu comecei no Maria de Lourdes, só tinha 2 salas de aula. E aí eu dava expediente numa mesinha debaixo de uma árvore que tinha lá, isso é fato. Mas depois a escola cresceu e tudo, né? Aí depois vice-diretor da Odísia Farias, com a professora Maria José Fernandes, que era diretora. Assumisse a direção lá também, ou não? Do Odísia, não. Aí do Passar Odísia logo eu para o saí para o Elisete. Elisete. Para assumir a direção do Elisete. Comecei em 92, que o Elisete que fez 30 anos. Foi, né? 30 anos. Está fazendo, fez 11 de maio, né? Foi. 11 de maio. 30 anos, aí o Elisete, passei um tempo, aí depois saí já para ficar na universidade e na coordenação. Que as pessoas acham que eu fui coordenador quase ad eternum da universidade. As pessoas precisam entender, ou os contemporâneos, que assim,
quando eu entrei na universidade em 97 e em 99 eu disputei uma eleição, era para a coordenação do campus de Soure. A professora Márcia, inclusive, Márcia Neme estudava lá. Sim. E, curiosamente, eu como coordenador, como candidato a coordenador, e a Justina, que era uma técnica, como candidata a vice. Sim. Nós ganhamos a eleição, mas não levamos. Justina. Não levamos porque o candidato de Soure, que era do curso de letras, né, quando juntou os votos, eu tive bem mais votos em Breves, natural, era daqui, e bons votos em Soure. E ele não teve tantos votos em Breves e bons votos em Soure. No somatório, nós tivemos mais votos, eu e a Justina. Mas gerou imbróglio isso, porque eles não aceitaram, como é que pode, não era de lá de Soure, não sei o quê. Parou na reitoria, resumo. Aí o reitor, para resolver, disse, não, vamos fazer o seguinte, o Facundes, que era o professor de letras, né, fica em Soure como coordenador, e tu vais para Breves. Então eu vim para Breves como assessor do reitor. Sim. E só me tornei coordenador de fato de direito quando, depois que consolidou em 2006 a universidade aqui, nós tivemos eleição. De 2008 nós tivemos eleição, foi que eu fiquei até 2012. Eu teria a prerrogativa de disputar um segundo mandato, né, já que eu fiquei de 2008 a 2012 como coordenador geral, legalmente, né? Mas aí eu optei, aí digo, não, eu parei para ir para o doutorado, para continuar a minha carreira, porque eu também já estava há muito tempo na gestão. Sim. Mas tem esse fato curioso, que foi a primeira vez também no âmbito dos campi que se tentou que um técnico, não um professor ou professora, fosse uma figura dirigente da universidade, que no caso a Justina foi candidata a vice-governadora. Então tem essa curiosidade também. Né? Bom, professor, infelizmente o nosso tempo já está encerrando, né? Mas a gente quer que... Eu quero lhe agradecer, né, pela disponibilidade, porque quando eu fui na sua casa, a gente foi tratar de outros assuntos, já aproveitei, já o convidei... Assuntos da universidade. Da universidade, Já o convidei para vir ao programa, ao podcast, e você na hora aceitou e se colocou à disposição com todas as suas tarefas na universidade. Inclusive, você está saindo aqui dessa nossa gravação, está indo para a universidade, né? Então, lhe agradecer, dizer do orgulho que a gente sente por você ser interiorano, ser um brevense, ser um professor, doutor da Universidade Federal de Pará, de origem brevense. A gente fica muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso da sua formação, assim como da professora Sônia Amaral, dos outros professores, né? Que são daqui, a gente tem muito orgulho disso, a gente se sente muito orgulhoso. E mais orgulhoso ainda de poder fazer parte do seu ciclo de amizade, né? De poder conviver com vocês, com as famílias. Então, muito obrigado de coração, professor, viu? Que Deus continue lhe abençoando, que você continue levando essa mensagem positiva, educacional, para todos os alunos da UFPA. Como o Elvio falou, olha, eu trato, né, vou tratar vocês assim, a mesma coisa eu fiz aqui, porque... A gente tem uma relação de amizade já antiga, uma relação profissional, né? E eu vou me alongar um pouquinho aqui, porque eu preciso falar. Eu já falei algumas vezes, acho que até falei para o próprio Elvio, que nos momentos assim, mais decisivos da minha vida, no sentido profissional e tal, o Elvio sempre esteve presente, sempre esteve junto, né, com a sensibilidade que ele sempre teve. Em alguns momentos cruciais da minha vida mesmo, ele foi decisivo. Eu não posso esquecer, por exemplo, aquele episódio da minha formação no primeiro curso lá, que eu fiz de geografia, que precisava daquele professor, né, um professor de geografia para vir para cá, porque eu atrasei o meu curso, porque eu saí para dar aula lá no Projeto Gavião, né, lá em Curralinho, perdi toda uma etapa, né, e depois eu tive que correr atrás para recuperar. O fato é que eu concluí só depois. E aí precisava realmente da banca para definir meu TCC lá, para avaliar meu TCC. E aí se propôs aí para a banca, o professor Tota, mas tinha que ter um geógrafo, porque eles não eram geógrafos. O professor Tota era matemática, né? Ciências, e o Elvio era pedagogo. E aí, então, como é que vai fazer? Então tem um professor lá em Belém, da geografia, que se propôs a vir. Só que quem ia bancar isso, né? Aí o Elvio informou que tinha a possibilidade de trazer o professor, porque tinha passagem lá, né, de coisa, ele preferiu ir de barco, olha só, preferiu ir de barco, e deu a passagem para o professor vir aqui, assistir a minha apresentação, avaliar meu TCC e depois voltar para Belém no mesmo dia, entendeu? Então, essas coisas, por exemplo, eu nunca falei, né, a não ser assim, num grupo muito restrito, mas é uma questão de justiça, eu queria falar isso agora, entendeu?
E em vários outros momentos, ali no Elisete, por exemplo, eu comecei minha carreira de professor no Miguel Bittar. Mas quando eu abri mão de outro emprego para ficar só como professor, foi lá no Elisete. Inclusive, eu coloquei agora na comemoração lá, o pessoal postou alguma coisa na rede social, eu coloquei, eu tenho orgulho de dizer que no dia 11 de maio de 1992 eu estava aí, né? Que a gente estava lá naquele momento, né, que a escola Elisete não estava surgindo. Então, é aquela história, por exemplo, sempre nos momentos decisivos da minha vida, sempre estava o Elvio lá em algum momento, né? E eu queria fazer aqui essa declaração de público para dizer, assim, da minha alegria de estar hoje aqui, de passados tantos anos. A gente continua, né, com a nossa relação de amizade, né? Em alguns momentos a gente divergiu de opinião, isso faz parte, é natural, né? Porque cada um tem a sua visão, e aí a gente, de repente, em algum momento, a gente vai divergir, isso é natural, faz parte do processo. E nós temos maturidade para entender isso, que seja legal. E te ter aqui hoje, aqui nessa conversa informal, né, eu digo assim, que eu não queria fazer o programa porque eu não sei, não tenho muita habilidade para isso, mas tem me dado tanta alegria por conta desses momentos, entendeu? Então, dizer da minha satisfação pessoal, né, de estar aqui contigo, conversando aqui sobre esses momentos que nós vivemos, né, juntos aí, entendeu? E dizer, Elvio, que tu és um cara que, assim, que vai sempre ser um referencial para mim, eu sempre te falei isso, né? Sempre vai ser o meu referencial na educação, enfim. Então, é isso que eu quero te falar e te agradecer por estar aqui, né? Que essa tua trajetória seja sempre inspiradora para nós, que sempre foi, pelo menos para mim sempre foi. É certo. Eu é que não sei também quanto tempo eu tenho. Não tem tempo. Eu é que agradeço por me prestigiarem, né? Pelo reconhecimento de um trabalho feito junto à universidade, junto à comunidade, independente de todo e qualquer percalço que a gente enfrente nessas nossas travessias, mas eles compõem também uma série de aprendizado. Então eu fico muito, eu sou muito sensível ao fato de que para mim, em relação aos outros, de ter possibilitado ou de ter ajudado a formar assim gerações de professores e professoras aqui, de lideranças, de pessoas importantes, né, que conseguiram e conseguem fazer a transformação, né, nos seus locais, né, num mundo onde uma série de permanências históricas persistem, né, em pleno século XXI, você poder olhar e dizer assim, olha, eu participei da formação desta ou daquela pessoa, e essa pessoa está fazendo a diferença, né, para si e para os outros, né, eu acho que isso é o maior reconhecimento que um professor pode ter. O próprio fato de estar aqui, de receber esse convite de vocês, que são pessoas que compõem o meu rol restrito de amizades e pessoas que sempre que eu cheguei e propus uma conversa, um diálogo, até mesmo como o Max, às vezes, usando do talento que ele tem. Max, dá para te vir aqui para dar uma força para a gente, para a universidade, sempre à disposição. Esse cara sempre foi assim. O Valdir sempre conversando. O Valdir é um interlocutor da minha pesquisa, interlocutor importante da minha pesquisa, porque faz parte dessa história. Então, é muito bacana, eu é que agradeço a oportunidade, desejo assim muito êxito, né, e permanência, na verdade, aí sim, permanência nessa forma que vocês estão desenvolvendo de comunicar para as pessoas e com as pessoas também. Muito bacana, parabéns. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast Breves Histórias. Queremos agradecer a todos vocês por estarem nos prestigiando. Continuem assistindo, compartilhem, mandem nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. A gente precisa valorizar nossas histórias, né, para que mais pessoas também tenham esse conhecimento, né, e repetindo o que a professora Dione disse aqui, a gente precisa precisa se entender como participante, como parte desse contexto histórico, para a gente poder escrever o nosso futuro. Se a gente não entender de onde a gente veio, quais são as nossas raízes, a gente não consegue, a gente fica meio perdido, a gente não consegue se identificar, né? Então, que vocês continuem assistindo, divulguem, tá? E em nome do Bar e Boate Espumão, do Só Hell Delivery, Bar e Restaurante, Corrente do Bem A3, Dog Cat Pet Center, Loja Caprício, Terraço Itália Pizzaria, Loja Milar, Vereador Tínio Dias,
Vera Saúde, Clínica e Laboratórios, vereador Labínio de Oliveira, o Cabeçudinho, distribuidora Oba Hortifruti. Chegamos ao fim de mais um podcast Breves Histórias, hoje com a presença mais do que especial do professor Dr. Carlos Elvio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!